Atenção! Esse vídeo não possui o intuito de substituir a obra original, então caso você não tenha tido um contato com ela, saia desse vídeo, vá ter esse contato, experiencie o que a obra tem a te oferecer, refletindo sobre, tire suas próprias conclusões e ao final, se ainda tiver interesse em ouvir a minha opinião sobre a obra, saiba que sempre será uma honra tê-lo aqui. Não terceirize a sua responsabilidade de refletir e nunca substitua a jornada pelo acúmulo de informações. Faz um tempinho que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, então eu pensei, por que não voltar da mesma forma que eu sempre fiz, falando sobre alguma obra bem fora do hype. Por conta disso, hoje eu vou falar do filme Ready or Not, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Casamento Sangrento, lançado em 2019. O filme narra a história de Grace, uma jovem que ao se casar com um dos herdeiros de uma família magnata no ramo dos brinquedos, vê-se obrigada a participar de um tradicional rito de iniciação da família, jogar um jogo. No entanto, o que deveria ser uma mera noite de diversão, acaba tomando rumos sinistros. Eu confesso pra vocês que esse filme foi uma grata surpresa. Minha expectativa pra ele era praticamente nula. Eu esperava algo como um The Purge de 2013. E o início do filme reforçou ainda mais esse meu preceito, com um dos flashbacks mostrando os membros dessa família caçando um noivo com máscaras e tudo mais que um look clichê pode oferecer. Nessa hora eu já estava me imaginando criando uma thumb mais ou menos assim, Ready or Not, em The Purge 2.0. Contudo, para minha felicidade, ao invés de levarem muito a sério uma premissa tosca, felizmente os realizadores tiveram alguma consciência e fizeram esse filme com uma pegada tragicômica muito bem-vinda. Levando em conta que é uma espécie de filme slasher com humor ácido, eu acho que o roteiro desse filme foi bem honesto até, ele não se propôs a ser mais complexo do que a história pede. Além disso, eu achei eficaz em prender a atenção do espectador e não percebi nenhuma contradição absurda ou algum furo de roteiro. Acho que a parte que mais me incomodou foi no mordomo distraído no carro, poderiam ter ideias melhores para a execução daquela cena, mas sinceramente, dá pra relevar sim. Outra cena que eu achei meio forçada foi a morte da segunda empregada. O humor até me lembrou aquela cena do Fred arrancando a perna de uma estudante na péssima série animada da Velma. Honestamente, eu não vejo tanta graça assim no gore por si só. Mas por sorte, a interação entre os personagens que ocorreu nesse segmento compensou em muito essa falta de criatividade. Porém, se essas piadas mais forçadas não tiveram tanta graça assim, em contrapartida esse filme tem pérolas muito boas que me fizeram dar um sorrisinho. O Fitch, interpretado pelo Christian Bruhn, indo no banheiro ver um tutorial de como usar uma besta foi uma cena muito boa pra mim. E falando sério, quem nunca fez isso, nunca estagiou. Além dessa cena, também tem a parte que a Cherry, interpretada pela Elise Lavec, cria todo um clima pra no fim errar absurdamente um tiro. Essas quebras de expectativas muito bem feitas eu curto bastante. E voltando novamente para o segmento da segunda morte da empregada, a discussão sobre o que é tradição ou não dentro do jogo foi muito divertida pra mim. É até nessa parte que eles zoam o uso de máscaras e tal. Inclusive, essa cena é até boa para destacar dois aspectos muito interessantes: a sagacidade do roteiro e a naturalidade dos personagens. Primeiramente, sobre o roteiro, eu acho que qualquer ser humano já se incomodou com alguma estupidez realizada em filmes desse gênero. O personagem não deveria ter ido sozinho para aquele canto, deveria ter finalizado o inimigo quando teve a chance, e assim vai. O canal Leiros tem até uma série explanando soluções para situações absurdas. Contudo, como eu disse inicialmente, é um filme bem honesto. Na maioria das situações em que você pensa como os personagens deveriam agir para alcançar seus objetivos, nesse filme eles não só pensam como agem muitas vezes. E essa cena demonstra muito bem isso. Com as câmeras ativas, seria infinitamente mais fácil achar a Grace, e os personagens sabem disso e discutem sobre. Agora, em relação à naturalidade, esse foi um dos aspectos que eu mais gostei desse filme. A atuação de todos ali, no geral, foram bem sóbrias. O filme estabelece as personalidades dos personagens durante todo o primeiro ato, e elas seguem constantes até o final. Você não vai ver nenhum personagem que parecia normal virando o Coringa do Jared Leto ou algo assim. E essa espontaneidade dos personagens é uma característica muito interessante. É visível certo desconforto que a maioria dos personagens possui perante aquela situação. Nenhum deles é um Jason ou um assassino em série. Eles são pessoas comuns, entre aspas, e você percebe que há um certo choque em todas as mortes que acontecem. Por isso, foi um toque muito divertido ver o amadorismo deles, principalmente com o manuseio das armas. De fato, o filme é muito eficiente em demonstrar que ninguém entende muito bem aquela situação. Já em relação à protagonista, interpretada pela Samara Weaving, particularmente eu gostei bastante da atuação dela. O roteiro requereu certas demonstrações de sentimentos da atriz que, no geral, acredito que foram bem executadas. Eu vi pouquíssimos filmes dela, de cabeça eu só lembro daquele The Baby Sister, lançado em 2019, e deu pra notar uma melhoria significativa na atuação. Eu acho que muito por conta da liberdade do roteiro. Outro ponto muito legal da protagonista e do filme como um todo foi o visual. Ao estilo Resident Evil, o filme todo se passa nos domínios da família Ledemas, sendo a maior parte dela dentro da mansão, com algumas cenas externas que são boas para dar uma variada, sair da mesmice.
Inclusive, o estábulo com os bodes e o poço de cadáveres foi o meu cenário favorito do filme. Contudo, como eu disse, o interior da mansão é o cenário principal e eu achei ele ok. Se você já viu qualquer filme ou série inglesa de época, meio que você já está familiarizado com o cenário. Acho que o aspecto mais legal dentro da mansão é o salão exclusivo dos Ledemas. Tem aqueles jogos de tabuleiro preservados, aqueles quadros dos membros anteriores, e tudo isso causou um visual bem verossímil. Inclusive, um adendo aqui. Eu fui pesquisar no Google se esses jogos da família Ledemes realmente faziam referência a jogos reais, como o Jogo da Vida ou Detetive, ou se tudo isso só era um delírio da minha cabeça. Contudo, descobri uma curiosidade bem mais interessante. Um usuário do Reddit fez um post mostrando que, na verdade, os títulos desses jogos fazem uma referência aos acontecimentos do filme. Agora, em relação ao visual dos personagens, como os eventos principais se passam logo após o casamento, todos estão ali vestidos a caráter. E eu achei isso um toque bem legal. Mas certamente o destaque vai para a Grace. Logo na metade do segundo ato, ela já está caracterizada como o visual mais notável desse filme. Praticamente uma Sarah Connor recém-casada. É uma pena que esse visual dura pouco, já que toda essa caracterização, ao meu ver, não passou de uma piada com a intenção de frustrar o espectador. Realmente eles são muito bons nisso, já que toda a técnica narrativa da arma de Chekhov no fim não deu em absolutamente nada. Ao menos toda a situação causou a fotografia mais marcante do filme, tanto que virou até destaque em algumas capas. E falando nela, esse filme é muito feliz na sua fotografia. Realmente muitas cenas marcantes possuem o impacto que tem por ela, como por exemplo a cena da família armada preparada para caçar a Grace, ou quando o Alex lamenta pela morte do Daniel. Além disso, ainda há aplicação nela nos cenários praticamente estáticos, como a poltrona do LeBale e o poço no estábulo. Esses foram só alguns exemplos que eu lembrei de cabeça, mas o filme está rodeado dessas partes que agregam a atmosfera da obra. Aliás, já que eu falei da atmosfera da obra, vale destacar a trilha sonora também. Todos nós sabemos que a trilha sonora agrega bastante e pode até mudar o sentido de uma cena. E nesse filme ela foi bem utilizada. Realmente me pareceu que os realizadores conseguiram utilizar a trilha sonora para reforçar ainda mais a intenção das cenas. Além disso, mesmo possuindo gêneros musicais distintos, eu senti uma coerência entre elas. Creio que isso se deve ao fato da maioria ser instrumental, com exceção da música tema do filme, que é justamente a música da contagem para o início do jogo. Eu achei essa faixa bem utilizada tanto no começo quanto principalmente no fim, sendo fundamental para aquela reviravolta sarcástica. Por fim, eu queria falar brevemente sobre o final do filme. Eu gostei bastante da conclusão. Durante o filme, há um questionamento se realmente existiria uma força maligna que exterminaria a família caso eles não cumprissem a tarefa. Pelo fato de não ter tido nenhuma situação sobrenatural inquestionável durante o filme, realmente fica um questionamento no ar sobre a veracidade desse pacto. Mas no fim, quando eles não conseguem matar a Grace até o amanhecer, de fato é revelado que a maldição do LeBale era real. E por fim, começa todo aquele absurdo dos personagens explodirem. E a reação da Grace ao ver o Mr. LeBale foi genuinamente engraçada pra mim. Então é isso, acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre esse filme. Como eu disse no início, eu assisti esse filme sem pretensão alguma e foi uma grata surpresa. Realmente não esperava que fosse ser tão bom assim. Mas então é isso, se você chegou até aqui, poder dar um like seria bem legal. Além disso, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, eu vou adorar ler seu comentário. E é isso, meu nome é Odd e fim da transmissão.